Quero compartilhar uma palavra com você hoje. E quero que essa palavra, como o Evangelho é simples e poderoso, quero que essa palavra entre no teu espírito e mude a tua perspectiva de 2024. É um texto muito conhecido do livro de Atos, que fala sobre qual é a atitude dos cristãos. Como nós devemos agir, como nós devemos ser, como devemos nos portar. É um texto simples e profundo. É um texto simples e poderoso. Hoje, no final dessa mensagem, nós vamos ungir pastores e evangelistas, os novos pastores e os novos evangelistas do ministério. A igreja tem crescido em número de pessoas, em abertura de novas igrejas, tem crescido em números de líderes, de pastores. Nós temos vivido um tempo extraordinário e sobrenatural. E num tempo como esse, é o tempo que nós mais precisamos cuidar dos princípios e dos valores cristãos. Se os princípios e os valores cristãos não estiverem todos os dias ecoando dentro de nós, de nada vale o que estamos construindo. De nada vale o nosso esforço, a nossa luta, a nossa dedicação, porque servir a Deus é trabalhar servindo pessoas. E por isso, que não existe nenhuma forma mais poderosa de servir do que o exemplo. E antes de pregar essa manhã, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido exemplo dentro da sua casa? Você tem sido exemplo fora da sua casa? Você tem sido exemplo aonde você trabalha? Para quem você tem sido exemplo dentro da igreja? As pessoas podem se espelhar em você, na sua conduta, no seu jeito de agir, no seu procedimento. As pessoas conseguem ver Jesus através de você. Nós temos ensinado nessa igreja as pessoas a crescer, as pessoas a terem uma visão, a usar a fé. A gente tem ensinado as pessoas a serem curadas, a ganhar almas para Cristo. Mas nada é mais importante do que o seu testemunho pessoal, o seu exemplo. Pastores, vocês têm sido exemplos dentro das igrejas. Evangelistas, vocês têm sido exemplos dentro do ministério. Líderes, gestores, vocês têm sido exemplo para a nação de vocês, para a equipe de vocês, para o GR de vocês. Você que frequenta a igreja, você tem sido exemplo para quem? Por isso eu quero que você guarde esse texto no seu coração. Eu vou ser simples, objetivo, rápido, mas eu quero que essa palavra seja como uma espada poderosa, de 2 gumes, que entre no teu espírito, dividindo alma e espírito, e mexendo no teu interior. Amém? Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, a respeito da igreja que estava nascendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias,
no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava Deus, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou cada dia Deus acrescentava os que estavam sendo salvos. Querido, salvação é pela graça. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Nós nem temos condições de fazer alguma coisa para sermos salvos. É graça, favor que não merecemos. Somos salvos por aquilo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Somos salvos por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Isso é a salvação. Só que nunca se esqueça de um texto, que Jesus diz que Ele é a porta. Jesus é o quê? A porta serve para quê? A porta serve para quê? Para entrar. Então, quando você entende que Jesus é a porta, significa o quê? Que quando você é salvo, você passa pela porta. Depois que você passa pela porta, né, você abre a porta, você passa, você fecha a porta, passa um de cada vez. Você não consegue trazer tua família, você não consegue trazer teu marido, tua esposa, você não consegue trazer seus filhos, cada um passa sozinho. Só que depois que você passa, pronto? Não. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Depois que você passa por uma porta, começa um caminho. Depois que você passa pela porta, começa o quê? Um caminho. Ou seja, a salvação é de graça, mas o caminhar com Cristo não é de graça. O caminhar com Cristo é uma atitude, é uma decisão. E não pense você que você pode caminhar de qualquer jeito porque está debaixo da graça. Porque só está debaixo da graça aquele que vive longe do pecado. A graça não é um certificado de autorização para pecar. A graça, ela apaga os pecados na vida daqueles que desejam viver uma vida longe do pecado. Ou seja, a partir do momento que você recebe a Cristo, que você é salvo, começa uma caminhada, começa uma jornada. E é uma jornada de transformação de vida. O espírito nasce de novo, mas a alma precisa ser transformada. O corpo continua igual. Alguns depois que vira crente engordam um pouquinho, é normal. Mas o corpo geralmente continua igual. Porque crente não fuma, não bebe, mas o que come, meu irmão? Mas come valendo pela bebida, por tudo. É uma loucura. Agora escuta o que eu vou te dizer. A partir do momento que você recebe a Cristo, você vai viver nos céus. Foi pela graça. Mas a jornada cristã não. A jornada cristã é uma atitude. Todos os dias. É uma decisão. O que fazer depois de ser salvo? Primeira coisa que você precisa fazer depois de ser salvo. O texto diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a palavra de Deus. Venha para a igreja. Faça a escola de princípios. Faça a escola de servos para saber aonde você vai servir. Faça a escola de líderes de GR. Faça escolas de diaconato. Escolas de louvor, escolas para ser professora, escola de mestres. O Senhor diz a Josué, você está entrando numa terra nova. Medita nessa palavra de dia e de noite, que ela não se afaste de você, que você não penda nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja fiel, ensina ela, porque ela te guiará, ela te fará prosperar. Quem deseja prosperar em 2024? Conheça a palavra de Deus. Se você deseja prosperar em 2024 e não faz as escolas, não conhece a palavra de Deus, não aprende, não conhece os princípios, você não quer prosperar. Você quer continuar com a vida que você tinha. Ou seja, conhecer a palavra de Deus. Segundo,
e na comunhão. O que diz isso? Relacionamento com as pessoas da mesma fé. É impressionante você ver pessoas da igreja que diz: engraçado, eu não tenho nenhum amigo na igreja, eu entro e saio e não tenho nenhum amigo. É porque você não é amigável. Não é a igreja que é problema, é você que é problema. Você sabe que tem um monte de gente que vê você entrando na igreja e diz: nossa, cara estranho, entra e sai, não fala com ninguém. Já me disseram a teu respeito. Sério? Esses dias me falaram: viu, entra e sai, não fala com ninguém. Como é estranha, metida. Ainda disseram que era metida. Presta atenção. A partir do momento que você começa uma jornada cristã, você precisa ter relacionamento com as pessoas da mesma fé. Pessoas que edificam a sua fé. Lá em Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não senta... Eu esqueci, como é que é? Não senta no quê? A roda dos escarnecedores. E nem se detém no conselho dos ímpios. Se você não tem comunhão com as pessoas da mesma fé, quem que está te aconselhando? Por isso que tua vida está torta, porque tu está recebendo conselho de ímpio. Por isso que as coisas não estão dando certo no teu casamento, nos teus negócios. Terceiro, e no partir do pão, só senta e parte o pão quem tem relacionamento profundo, relacionamento íntimo. Você precisa frequentar um GR. É lá que você vai ter relacionamento profundo. Aqui está falando de relacionamento entre pessoas, não com Deus. Partir do pão. Você não chama Deus para almoçar na tua casa, não. E não espera que Ele não vai te chamar para ir comer na casa dele. Porque o dia que você for comer na casa dele, tu já morreu, já foi para a cidade do pé junto, filho. Diz que haverá um banquete depois do arrebatamento. Então, tu já foi para a cidade do pé junto. Quem quer almoçar na casa de Deus hoje? Vou orar, vai morrer. Até meio-dia, parte para a glória, almoça com Ele. Vai lá, não está com vontade? Aqui está falando de relacionamento, querido. Por que você não frequenta um GR? Por que você não faz parte de um ministério da igreja? Pastor, eu não sei fazer nada. Sabe? Lógico que sabe. Pastor, olha, eu não sei fazer nada, fico sentado o dia inteiro. Ótimo, vamos te colocar sentado do lado da porta para escorar a porta para ela não fechar. Você fica sentado lá na porta, vai fazer um grande serviço para a igreja. Todo mundo tem um dom dado por Deus. E você tem que exercê-lo para que a bênção e a prosperidade de Deus caia sobre você e a sua família. Quarto, nas orações, atitude de um cristão depois que é salvo. Uma vida de relacionamento com Deus agora. É uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Ela vem através da oração. Ela vem através do jejum. Quanto tempo você ora por dia, querido? Quem aqui leu o livro de Provérbios inteiro no mês de janeiro, levanta a mão e diga eu. Pelo menos o triplo de pessoas levantou a mão naquela santa ceia, dizendo que leria o livro de Provérbios. E é assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque vontade todo mundo tem. Pagar um preço, poucos estão dispostos. Qual preço você tem pago para ter um relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você veio à igreja para estar em um tempo, uma manhã de sábado, em um tempo de adoração, de louvor, de oração? Quanto tempo você ora todos os dias quando você acorda? Qual nível de relacionamento você tem com o Espírito Santo? Quinto, em toda alma havia temor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Temor não está ligado a ter medo, mas sim a ter respeito, honra, zelo. Isso é ter temor. Qual o zelo que você tem de Deus, da sua igreja, do seu ministério, quando você está lá fora, no meio do trabalho, no meio da escola, nos estudos, no relacionamento familiar? Qual o zelo de Deus que você tem? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deveria ser o versículo que aparece todas as vezes que você ligasse o celular. Todas as vezes que você abrisse o TikTok, o Instagram, o Facebook, devia aparecer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais da metade ia desligar, ia sair, nem ia continuar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria quando você começa a namorar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria quando você é casado e viaja sozinho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria quando você está no meio das pessoas que você sente liberdade que sai da sua boca. Quais são as suas atitudes? Sexto, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por favor, repete isso bem alto. Nós somos uma igreja apostólica. O que significa isso, ser uma igreja apostólica? É que nós caminhamos como os apóstolos, sinais, milagres, maravilhas, curas. Nós somos uma igreja apostólica. Os milagres, os sinais, as maravilhas, elas têm que nos acompanhar. Pelo amor de Deus, estende a tua mão e diga: eu fui salvo. Por isso, nessa mão tem autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, para ressuscitar mortos, para fazer maravilhas e deixar sinais. Isso é uma jornada cristã. Vida cristã normal é uma vida que a gente deixa um rastro de sinais, milagres, maravilhas. Querido, escute o que eu estou te dizendo. Qual foi a última pessoa que você orou? Qual foi o último capeta que tu expulsou? Ah, pastor, 2024 ainda tem esse negócio? Não, não tem não. Isso passou de moda. Isso era moda, já passou. Tem crente vivendo com o diabo dentro de casa e não tem autoridade para expulsar. Querido, vida cristã é uma vida que o sobrenatural é natural para a gente. Digo, sobrenatural. É o dia a dia. É o dia a dia. A fé, os sinais, os milagres, é o nosso dia a dia. Sétimo, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que diz isso? Unidade de propósito, poder da unidade. Esta igreja tem uma visão imutável, a visão de evangelismo de Jesus, de 2 em 2, de casa em casa. Diga isso, de 2 em 2, de casa em casa. O que é isso? É o princípio da unidade. 1 mais 1 no reino de Deus não são 2. 1 mais 1 pode ser 4, pode ser 20, pode ser 1000.
A Bíblia diz que quando dois estão juntos, Ele se faz presente. A Bíblia diz que a oração de dois, Ele responde. A Bíblia diz que quando são dois, um cai, o outro levanta. Um tem frio, o outro aquece. A Bíblia diz que dois, um vence 1000, dois vencem 10.000. A Bíblia diz sobre o maior poder, o poder que Deus opera, o poder da Trindade, o poder da unidade. Isso fala de uma visão, de um propósito, de unidade de propósito. Pastor, eu não frequento GR, é obrigado? Não, não é obrigado. Obrigado é servir a Jesus. Então você pega uma amiga, você pega um amigo e vai visitar alguém que não conhece a Cristo. Ganha ele para Jesus e traz para a igreja. Você não precisa frequentar nenhum GR, mas você tem a obrigação de ganhar pessoas para Cristo. No seu projeto de vida, em algum lugar, estava o número de pessoas que você quer ganhar para Cristo? Se não estava, você não tem unidade de propósito. Você precisa entender isso. 8º, vendiam suas propriedades, fazendas e partiam, e repartiam todos, segundo cada um havia necessidade. Vida cristã é vida de fidelidade e generosidade. Diga, vida cristã é vida de fidelidade e de generosidade. Sabe por que eu orei pelos dízimos e as ofertas antes de pregar? Porque agora eu tenho liberdade de dizer o que eu vou dizer, para não parecer que eu estava dizendo para te induzir a dar seu dízimo e a sua oferta. Se você não é fiel a Deus nos seus dízimos, você não é cristão. Você precisa se converter, você precisa ter uma experiência com Cristo e conhecê-lo. Se tem pessoas nos visitando hoje pela primeira vez, escute o que eu vou te dizer. Existem princípios e valores na Bíblia para te abençoar e te prosperar. E o que eu estou dizendo não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamento, com fidelidade a Deus. Quem estabeleceu isso? Não foi a igreja embaixada, nem o pastor Michael. Foi quem? Foi Deus. Deus que estabeleceu isso. Se você não é uma pessoa generosa com as pessoas da sua família, com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que você convive, você precisa se converter. Se você não tem dinheiro para dar a uma pessoa, dê um copo d'água. Se você não tem como ajudar alguém, eu estou falando financeiramente, vai lá e faz com a sua mão alguma coisa, mas seja generoso com alguém que tenha necessidade. Você pode fazer algo por alguém. Você pode fazer algo por alguém. 9. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. O que é isso? Reconhecimento da importância da instituição criada por Jesus, chamado igreja. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo, aprenda isso: cristianismo, judaísmo e islamismo. 2 vivem debaixo da lei, uma vive debaixo da graça. 2, judaísmo e islamismo, têm um princípio de reconhecimento da instituição criada por Deus, chamada igreja. Estão lá todos os dias. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado da religião judaica. Não vou entrar na história, mas é o lugar. Do dia que foi aberto o Muro das Lamentações, pós-guerra, até agora, não cessou 24 horas a oração dos judeus diante do muro. Porque lá é o símbolo do templo. Eles não entram de qualquer jeito na igreja. Eles não fazem compromisso no horário da igreja.
A única religião que vive debaixo da graça somos nós, que marca qualquer compromisso domingo e qualquer coisa, até a visita de um parente, é motivo da gente não vir ao culto. Fez sol, a gente não vai ao culto. Está quente, a gente não vai no culto. Mas e se tiver frio? A gente também não vai no culto. E se estiver chovendo, também não dá para ir no culto, né? Está chovendo. Eu poderia te contar histórias de judeus e muçulmanos, como eles são e como eles entendem o valor da igreja, o valor do templo, o valor da casa de Deus. Ser cristão é você ter um nível de compromisso com Deus. Nada no domingo é mais importante do que eu estar na casa do meu Deus. Não existe churrasco, aniversário, praia, não existe nada. E quando você está viajando, procure uma igreja onde você está e vá a ela. Durante a pandemia criamos o culto online. Hoje tem aproximadamente todo domingo, mais ou menos 1.200, chega a 1.800 pessoas online. Grande parte dessas pessoas fora da cidade, mas boa parte dessas pessoas membros da igreja. Uma pequena parte deles, pessoas que tiveram um grande problema, um filho com febre, uma situação, e eles não puderam vir e estão participando. Mas existe uma porcentagem de quem está online, agora me assistindo, que depois da pandemia, era tudo que eles precisavam para estar assistindo o culto online e não vir à igreja e ao templo. A pandemia acabou e eles continuam em isolamento religioso, porque o resto tudo eles vão. Só na igreja que não dá para vir. Inclusive eles estão me ouvindo, e há um risco muito grande de ser o último culto que eles vão assistir, porque vão ficar com raiva de mim e vão para outro canal do YouTube, de outra igreja, e vão continuar assistindo. Mas pelo menos você vai sair daí sabendo que vida cristã não é isso que você vive. Aprenda que nós somos, escute isso, nós somos a única religião que faz concessões. E é por causa das concessões que a igreja católica e que a igreja evangélica não está crescendo, está inchando. Tudo que incha no seu corpo é inflamação, não é crescimento normal. As igrejas estão inchando, mas não há crescimento. Por quê? Por causa das concessões. Amamos os homossexuais, amamos as prostitutas, amamos os adúlteros, mas pregamos contra o adultério, a prostituição e o homossexualismo, e vamos continuar pregando. Se você é adúltero, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é uma prostituta casada e tem caso com outro homem, venha para essa igreja, nós estamos de braço aberto e queremos receber todos vocês. Mas a partir do momento que você entrar, você vai saber que nós somos contra a prática, não as pessoas, mas a prática, porque a Bíblia condena, e nessa igreja não fazemos concessões. Consegue entender isso? Você como cristão não nasceu para fazer concessões. Domingo é o dia de estarmos na casa do Senhor. Leia o livro de Atos. E ao primeiro dia da semana, estando reunidos, e no primeiro dia da semana, estando todos juntos, há uma convenção do primeiro dia da semana, e é o dia que nós separamos para o nosso Deus. Nada na nossa semana é mais importante que o horário que temos com o nosso Deus. 10º. E partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vida cristã plena, dentro da igreja e dentro de casa, uma família sacerdotal. Uma família que é exemplo. Como eles se reúnem na igreja, eles se reúnem em casa. Eles são exemplo dentro da igreja, eles são exemplo fora da igreja.
como é bonito esse bando de cristão domingo de manhã. Eu queria ver vocês segunda-feira, no lugar que vocês trabalham. Eu queria ver vocês à noite, cansado dentro de casa, como é que vocês conversam. Ser cristão aqui dentro é fácil. Tem que ser cristão em casa. Tem que ser cristão em todos os lugares que nós estamos. 11º, louvando a Deus. O que diz isso? Adoração. Só existe adoração em um espírito quebrantado. É alguém livre da soberba, livre do orgulho. Esse é um espírito cristão. Alguém que tem o fruto do espírito na sua vida. 12º e último, caindo na graça de todo o povo. Seremos conhecidos lá fora como verdadeiros cristãos quando a gente amar uns aos outros. Seremos conhecidos como verdadeiros cristãos quando a gente servir uns aos outros. Seremos conhecidos como verdadeiros cristãos lá fora. E as pessoas vão ter desejo de vir à igreja por causa do nosso testemunho. E assim, Deus acrescentará todos os dias os que estão sendo salvos. O crescimento da igreja vem através de uma atitude nossa todos os dias. Põe a mão no teu peito e diga: a minha atitude todos os dias é o que fará o reino de Deus ser estabelecido sobre a face da terra. Amém.